Boa tarde, seguidores que acompanham a página, as novidades aqui do site. Eu gostaria de mostrar para vocês, né, desvendar um pouco do mistério desse toca-discos aqui. Mais da parte interna mesmo, né, porque da parte externa eu já fiz alguns vídeos aí, né, e eu gostaria de desvendar alguns mistérios aqui desse aparelho, né. Então a gente tem o Open aqui. E uma das primeiras coisas que eu gostaria de mostrar para você é isso daqui, tá? Isso daqui é o sensor que identifica todas as faixas do disco, né? Então quando você fecha a gaveta, você vai perceber que ele vai passar uma por uma do disco ali, ó. Ele vai ler todo aquele espaço ali e ele vai identificar para mim quantas faixas tem o disco, tá? Então é assim que o sensor funciona. Vou abrir aqui. Outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é... Vamos ver se vai pegar aqui, ó. Vocês estão vendo que tem uma engrenagem ali? Deixa eu ver se eu consigo colocar com flash, ó. Pronto. Tá vendo essa engrenagem aqui? Essa engrenagem ali, tá vendo? Aqui nessa pontinha aqui, vou tentar chegar ali perto, ó. Nós temos uma correia aqui, ó. Deixa eu tentar chegar aqui por trás. Tá vendo que tem uma correia ali? Olha só. Tem uma correia, agora ficou mais fácil, que está conectada no motor, tá? Essa correia, gente, para que é? É um toca-discos Direct Drive? É um toca-discos Direct Drive. Mas ele precisa fazer movimento de braço, né? E o movimento de braço só é possível com essa engrenagem. Na verdade, a gente tem duas engrenagens, né? Essa branquinha e essa preta. E isso é para o braço se movimentar para frente, para trás, para você procurar músicas, para a programação dele funcionar. E vocês reparem aqui que nós temos, além do braço, nós temos esse trilho aqui, né? Eu vou chamar de trilho, tá? Esse trilho que tem essa seguinte função, ó. Reparem que quando eu clico aqui na frente para a música procurar, ele vai andando sobre o trilho, tá? E é assim que ele vai funcionando do começo ao fim, até que o disco se complete e ele desligue automaticamente, tá? E aí eu estava conversando com uma pessoa e aí ela me disse o seguinte: mas tem alguns audiófilos, alguns técnicos, enfim, algumas pessoas que detestam toca-disco tangencial. Detesta porque não conhece, entendeu? Detesta porque não sabe que o master de um disco é feito numa máquina desse tipo, né? Tangencial. O disco, né? A matriz ali que faz a prensa, ela é cortada assim. A gravação feita para que depois seja utilizada para fazer os discos, né? Ela é assim, ela é nesse modo tangencial para que não haja erros de rastreamento, para que a música toque em sua plenitude. A matriz ela é feita assim, num aparelho assim. Se você pesquisar aí como é feita uma matriz de um disco, você vai ver que ela é cortada num aparelho assim, né? Inclusive existem gravadores de vinil, né, que custam uma fortuna. Se você procurar no Google, você vai ver que ele é exatamente assim, é uma máquina de braço tangencial, tá? E a máquina de braço tangencial, para quem não sabe, é a que menos dá erro de rastreamento. O rastreamento de um toca-discos tangencial é o mínimo possível. E por isso ele é o melhor para você ouvir os seus discos do começo até a fatídica faixa do final, ou as mais próximas do final, né? Que são geralmente as que dão mais falha, as que dão mais erro de leitura
em toca-discos de braço S, de braço reto, enfim. E é por isso que eu sou um fã assim, ardoroso mesmo de toca-discos tangenciais, tá? Só que, então, voltando lá, e aí algumas pessoas não gostam, primeiro porque não tem conhecimento do aparelho, segundo, né, agora, né? Segundo, porque não sabem consertar um tipo de aparelho desses, porque ele é complicadinho, mas a partir do momento que você descobre como ele funciona, você vai conseguir, né? Eu vou desligar o flash aqui. Você vai conseguir fazer o reparo. Então ali a gente tem aquela engrenagem onde a gente tem aquela correia. Onde que é o primeiro defeito em um toca-discos desse tipo? O primeiro defeito é essa correia que move o braço a arrebentar. E se ela arrebentar, você não vai conseguir dar start. Você vai apertar e não vai acontecer nada. Alguns eles vão até girar, mas o braço não vai se movimentar para lado nenhum. Por quê? Porque a correia arrebentou, tá? Outro grande problema para quem não conhece é esse trilho aqui, esse trilho por onde o braço se movimenta, tá? Esse trilho aqui não adianta você lubrificar com WD-40, não adianta você lubrificar com óleo Singer, não adianta você lubrificar com qualquer outra coisa. Você precisa fazer lubrificação dele com graxa. Isso mesmo, graxa para rolamento. Tá? Graxa mesmo, porque isso daqui é ferro, tá? Isso aqui é como se fosse muito parecido, né, com um portão basculante, né, que a gente lubrifica com graxa. E aí tem outra coisa muito importante também. Essa engrenagem ali, ó, essa engrenagem branquinha que passa pela preta, né, porque ele precisa de força para movimentar o braço, né? Então ele tem essas duas engrenagens e ele tem esse cordão aqui, tá? Esse cordão aqui é um cordão de nylon que a Sony fabricava, que ele é feito para durar a vida inteira, nego. A vida inteira, tá? Dificilmente esse cordão vai arrebentar. Dificilmente. Esse toca-discos aqui ele é de 1985 para 86. A fabricação dele é de 80 e... Deixa eu ver aqui que na tampa a gente tem. Eu abri aqui pra gente ver. Então na tampa a gente tem aqui... 1º de março de 1985, está embaixo da tampa dele, tá? Não vou mostrar aqui para vocês porque não vai dar, mas 1º de março de 1985. Então, se a gente for parar para contar, olha quanto tempo. Nessa época, a Sony japonesa, ela fazia esses produtos que eram mais caros, né? Porque esse toca-discos, quando ele foi lançado, ele era muito caro. Ela fazia realmente produtos para durar, né? Exceto a correia, que realmente ela não adianta. A correia vai chegar um tempo, principalmente essas que faz, né, todo esse movimento, vai chegar uma hora que ou ela resseca ou ela arrebenta, mas as demais peças eram feitas para durar praticamente a vida inteira. Então esse cordão aqui, ó, não vai arrebentar, tá? O que a gente vai ter problema é essa correia arrebentar, aqui essa engrenagem estar com a graxa dela ressecada e não conseguir fazer esse movimento de girar, tá? E ali, gente, essa graxa aqui, ó, que vai aqui na engrenagem de plástico, não é a mesma que vai aqui. É uma graxa branca, tá? Graxa branca para engrenagens de plástico, tá? Graxa branca. E aí você vai passando um pouquinho de graxa branca ali limpa, antiga, com um pincelzinho, com um cotonete, com álcool, sem deixar fiapos de algodão, não pode deixar. E aí você passa, né, um pouquinho de graxa branca nova. Ela tem que ser bem pastosa mesmo. Se ela for muito dura, acaba que atrapalha. Ela tem que ser bem pastosa. E aqui, graxa mesmo, tá? De portão mesmo, aquelas graxas para rolamento, tá? É a única coisa que vai funcionar. Então,
a gente tem esses segredinhos nesses tipos de aparelho e vale para todos, tá? E aí é por isso que muita gente fala, mas toca-disco tangencial dá muito problema, porque dá problema porque a pessoa não sabe consertar, dá problema porque a pessoa não tem conhecimento de nada, porra. É por isso que dá problema, entendeu? É por isso que vai dar problema. Esse toca-discos aqui é um toca-discos bem montado, né? A gente tem um outro trilho aqui que é para que a gaveta abra e feche e mantenha estabilidade, né? Ele precisa manter estabilidade. A gaveta quando aberta, essa gaveta quando aberta aqui, ela é bem pesada. Então ele precisa de estabilidade. A Sony fez uma engenharia fodida nesse aparelho, né? Eu falo fodida, né? Já me corrigiram isso, mas eu gosto de falar fodida, que fodida eu acho que é o máximo, né? Pra mim, né? Eu entendo, nossa, você é fudido, cara, você é o máximo, né? Então, enfim, não é você é fudido, não, tá? E aí, deixa eu fechar aqui que eu quero mostrar outro negócio para vocês, que é esse fundo aqui, tá? Esse fundo aqui, ele também precisa de uma lubrificação de graxa branca, ou aquela graxa, tem uma que é marronzinha, mas também graxa para plástico. E aqui também para plástico, porque o que acontece? Vocês estão vendo que aqui está manchado? É por onde os fios passam. Eu vou fechar aqui e fio não pode estar em contato com graxa para rolamento. Então olha só, quando a gente chega aqui, vocês estão vendo que o fio ali está encostando e aí a gente faz o movimento e o fio desliza por ali, tá vendo? Ó? Olha só. E ele precisa ter facilidade de passar. Então, para isso que tem essa parte plástica com essa graxa para que o fio deslize. E por isso que tem ali embaixo também mais graxa plástica para que o fio também deslize por baixo. Tá? Então, assim, esse é o maior segredo de um toca-discos, né? Olha só aqui. E aqui eu quero mostrar para vocês, porque se um dia vocês precisarem fazer um reparo, né, ter algum conhecimento de alguma coisa, a gente também tem uma baita de uma engrenagem, não sei se eu vou conseguir mostrar. A gente tem uma baita, ó, aqui a gente também tem um trilho de plástico, que é por onde a engrenagem que faz a gaveta abrir passa. Olha só, a engrenagem que faz a gaveta abrir, ela tá, deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão vendo que tem uma engrenagem bem ali embaixo. E depois aqui no meio tem mais uma outra engrenagem maior. E isso daqui é tipo um microprocessador que tem aqui, que faz a gaveta abrir, entendeu? É tudo muito eletronicamente controlado isso daqui. E essa engrenagem aqui de baixo, tá? Olha lá. Eu acho dificilmente que ela possa quebrar. Se ela vir a quebrar, eu vou fechar aqui, ó, para que vocês entendam. Se ela vir a quebrar, só para vocês verem como ele se movimenta, olha só. Reparou? Se essa engrenagem vir a quebrar, vou desligar o flash agora. Se essa engrenagem vir a quebrar, só fazendo em 3D mesmo, tá? Mas também é algo que eu acho que seja impossível de acontecer, tá? Isso aqui geralmente não quebra, tá? Não quebra. A gente vai ter problemas de manutenção ali naquelas partes que eu disse para vocês, uma correia arrebentar, e que é bem fácil de trocá-la, né? Porque vocês viram que quando a gente abre, a gente já tem praticamente acesso a ela ali, ó. É muito fácil, não é difícil, né? Com uma pinça e um pouco de paciência a gente consegue botar essa correia no lugar. E as outras partes é mais assim manutenção mesmo. Isso daqui, se você pegar um desses, um dia encontrar um desses, você vai precisar trocar essa graxa, vai precisar trocar essa. Lembrando que essas aqui são graxa para plástico, tá? Aqui também a gente tem, nesse trilho aqui ó, de plástico, a gente vai ter um pouquinho de graxa plástica, mas é o mínimo mesmo só para ter aderência. Nesse daqui, muito pouco,
muito pouco mesmo. Esse daqui já pode ser a graxa de... aquela graxa normal mesmo, tá? Pode ser aquela graxa normal. Então, geralmente é isso, gente. Esses são os problemas que a gente encontra nesse aparelho, né? Quando dá algum tipo de problema, e aí a pessoa... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Embaixo da tampa a gente tem a data de fabricação dele, ó. 1º de março de 1985, tá? Então, geralmente, esses são os problemas que ele encontra, tá? E quando você acha um aparelho desse sem funcionamento. Como que funciona a questão de faixas, leitura e tudo mais? Essa luz aqui, em conjunto com esse sensor aqui, ele ajuda a identificar todas as faixas quando você faz uma programação aqui na frente, entendeu? Ou quando você aperta aqui na frente, tá? Geralmente é isso que acontece nesse toca-discos aqui, tá? Quando aparece algum probleminha, que não é um problema grave, é falta de manutenção no aparelho mesmo, tá, gente? Eu só vou dar um pause no vídeo, colocar a tampa aqui, porque esse sensor aqui, ele não pode ficar com iluminação em cima, tá? Ele precisa ficar escuro para que ele consiga fazer a leitura. Porque quando a tampa está aberta, assim, ele não consegue identificar todas as faixas perfeitamente, porque tem muita iluminação em cima das faixas, em cima do disco, né? Tem muita iluminação. Então ele precisa estar fechado. Vou dar um pause e já vou voltar aqui. Só um minuto. Voltei, gente. Coloquei a tampa aqui. O sensor dele aqui ele está no máximo, tá, de sensibilidade. Embora alguns discos, né, da som livre, às vezes você olha para as faixas e parece que não tem 6, ou às vezes parece que tem mais de 6, né, principalmente quando as músicas são muito juntas. Então o que acontece? Às vezes o toca-discos ele vai entender que tem 5, ou ele vai entender que tem 8, ou ele vai entender que tem 6, depende dessa disposição de como está aqui, né? E discos brasileiros, né, repletos de faixa, a gente sabe que acontece isso, é bem provável que aconteça em algum momento ou outro. Então vamos fechar a gaveta aqui e vamos acompanhar o sensor para ver se ele vai identificar as 7 faixas desse disco. Perfeito, identificado as 7 faixas, aí depois ele zera, tá, gente? Aí depois ele zera e aí você pode fazer a sua programação aqui. Eu já expliquei isso em outro vídeo, né? Mas não custa fazer de novo, né? A programação a gente, por exemplo, eu quero programar, eu venho aqui 1, aí ele me pede aqui, ó, próxima faixa, eu venho 3. Aí ele vai me pedir próxima faixa, eu venho 8. Vou clicar aqui no 8. Oh, meu pai. Gente, eu tô clicando em 8, mas olha a minha burrice. Ele só tem 7 faixas, então eu vou clicar a vida inteira em 8, né? Gente, esquece, tá? Minha cabeça às vezes não funciona direito, não. 7, tá vendo? Aí ele me pede outra, vou aqui em 1. E aí quando você der Start, né? Ele vai tocar a primeira que foi selecionada. E aí... Vou tirar o som aqui, né, gente? E aí ele já fica para a próxima, entendeu? Ele já fica na próxima que foi selecionada. Então toda vez que você apertar aqui essa teclinha, ele vai para a próxima que você selecionou 3 e assim sucessivamente, tá? Só para vocês entenderem, é assim que esse bichinho funciona, entendeu? Eu espero que eu tenha ajudado aí vocês a descobrirem um pouquinho mais do aparelho. Esse tipo de manutenção interna desse aparelho serve para qualquer toca-discos tangencial, principalmente se for da linha Sony, né? Então, espero ter ajudado vocês aí. E mais uma vez eu vou dizer que eu amo esse aparelho. Esse aparelho é fantástico, gente. É fantástico. Valeu.